Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu querido e minha amada irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E vamos agora meditar um pouco sobre as leituras da Missa da Aurora. A Missa da Aurora traz um trecho do profeta Isaías, traz também um trecho da carta de São Paulo a Tito e a continuidade do Evangelho da Missa da noite de Natal, né? Que é aquela continuidade daquela parte onde os pastores recebem a notícia do nascimento do Salvador e agora eles vão encontrar-se com o menino Deus e a sua mãe que está com o menino e recebe todas essas notícias que os anjos, que os pastores vão anunciar e ela guarda em seu coração. A primeira parte da Missa da Aurora, a primeira leitura da Missa da Aurora, vem mostrar para nós o que será do povo de Deus após o resgate. Aqui fala um pouco do resgate do povo de Deus no cativeiro, né? O povo que foi humilhado, que estava exilado e volta para a sua terra. E aí Deus dá alguns nomes por meio do profeta de como será conhecido esse povo diante de Deus Santo, diante da humanidade, os resgatados do Senhor. Veja o que diz o profeta Isaías, capítulo 62, versos do 11 ao 12. Eis que o Senhor fez-se ouvir até as extremidades da terra. Dizei à cidade de Sião, eis que está chegando o teu Salvador, com a recompensa já em suas mãos e o prêmio à sua disposição. Então, o Salvador que chega com a recompensa nas mãos. Então, é como que o povo que estava no exílio, é como que Satanás que sequestra o povo de Deus, que toma o povo e leva para o cativeiro do pecado, da maldição do pecado. Mas, porém, vem o Salvador, né? Nós vimos ontem, o Salvador veio. Os anjos vieram anunciar essa boa notícia. Nasceu para vós um Salvador. E esse Salvador, eis que ele está chegando agora para nos resgatar do cativeiro de Satanás. E ele vem com a recompensa já em suas mãos. E o prêmio à sua disposição. A recompensa para nos resgatar. O Senhor pagou um alto preço em nosso resgate. E esse alto preço foi a sua própria vida. É esse menino Deus que vem como Salvador, como libertador, como resgatador do seu povo. E depois que ele resgata o seu povo, porque o nascimento de Jesus, a sua encarnação, a sua vida pública, o anúncio do Evangelho, da boa notícia anunciada, pregada por ele, e a sua morte e ressurreição é a nossa salvação. E depois desta salvação realizada efetivamente e concretamente, na nossa vida, na história humana, depois dessa salvação, veja o que diz o profeta. O povo será chamado povo santo, os resgatados do Senhor. Então nós seremos chamados povo santo, os resgatados do Senhor. Então você não pode pensar, quem sou eu? Será que eu sou alguém que está aí aleatoriamente, perdido na história, né, sem saber o que fazer, sem saber quem eu sou? Não, nós somos povo santo. Resgatados do Senhor, porque o Senhor veio para isso, o Senhor se encarnou para isso, somos povo santo, povo resgatados do Senhor. E vai dizer, e tu terás por nome, esse povo terá por nome, essa igreja terá por nome, desejada, cidade não abandonada. Então o povo não foi e não ficou abandonado à mercê das garras de Satanás. Esse povo foi resgatado. Esse povo é chamado povo santo, porque o Senhor nos santifica. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E como é que isso acontece? Nós podemos ver que São Paulo vai mostrar para nós, na segunda leitura de hoje, escrevendo a Tito. São Paulo mostra como é que nós fomos resgatados, como é que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos pelas nossas próprias forças. Nós não fomos salvos pelos nossos méritos. Nós fomos salvos pela graça de Deus, mediante os méritos da cruz de Cristo. São Paulo mostra como o Salvador
nos tirou do exílio, nos tirou das garras de Satanás e nos trouxe como povo santo, como cidade não abandonada, como eleita diante das nações. Veja, São Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versos do 4 ao 7. Caríssimo, melhor dizendo, que ele escreve a Tito. Manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticados, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo. Então, a salvação acontece por meio do batismo. Quando nós somos batizados, nós somos resgatados, renovados pelo Espírito Santo. Por isso Jesus vai dizer a Nicodemos, São João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo. E nascer de novo como? Da água e do Espírito. O batismo é a porta para a vida sacramental, para a vida na graça de Deus. E por isso São Paulo vai dizer que a maneira que Cristo nos salva é exatamente nos resgatando por meio do batismo. Deus que vem, se entrega. E por que, Denis, por meio do batismo? Porque esse menino Deus que vem, que se entrega como sacrifício expiatório. Esse sacrifício expiatório, nele nós entramos nesse mistério. E entramos como? Por meio do batismo. Quando nós somos batizados, São Paulo vai dizer aos romanos e a outros, outras cartas que ele escreve, ele vai dizer que quando nós somos batizados, nós somos introduzidos na morte de Cristo e morremos com Cristo para o mundo, para o pecado, e ressuscitamos com ele para uma vida nova na graça de Deus. E aqui é o que São Paulo diz: ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticados, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Então veja, somos justificados assim pela sua graça. É por graça de Deus. Não é por mérito humano, é por graça de Deus. E como é que essa graça atua? De duas maneiras: mediante a fé e mediante as obras. É por isso que São Paulo vai dizer que o justo viverá da fé. É por isso que São Tiago vai dizer, vede homem, que o homem não é justificado somente pela fé, mas pelas obras. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. São Tiago diz, carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Na carta de São Paulo aos Romanos, não lembro agora o versículo, mas lá está dito, o justo viverá da fé. Lutero dizia que o justo iria viver somente da fé, mas não é verdade. O justo viverá da fé, de fé em fé. E o justo será salvo, redimido pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, isso é um ato da graça divina. A graça de Deus é como se a graça de Deus tivesse duas pernas que nos conduz à eternidade. A fé e as obras. A fé e as obras. E aqui não estamos falando de obras da lei, como viviam os judeus com 613 preceitos e que não conseguiam cumprir nem 10% deles. Nós estamos falando das obras de misericórdia, espirituais e corporais, as quais Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 25. Dirá ele: vinde bendito de meu Pai, porque eu estava nu, me vestisse, eu estava com fome e me desse de comer, estava com sede, me desse de beber, e assim sucessivamente. Essas são as obras de misericórdias espirituais e corporais. E ao mesmo tempo dirá: apartai-vos de mim, porque eu estava assim, com fome, com sede, nu, e tu não me acolhesse, não me vestisse, não me desse de comer, não me desse de beber. Então, é graça, é por meio da graça. Mas essa graça não é estéril. São Paulo vai dizer: veja que a graça de Deus não foi estéril em mim. Ao contrário, eu trabalhei mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, é por essa graça que nós somos salvos. Mas não é uma ação ativa de Deus e uma ação passiva. Nós ficamos somente assim passivamente, ele vem e nos salva. Eu costumo sempre dizer que a salvação de Deus é da maneira seguinte. Veja,
nós estamos com uma criança, nossos filhos, podemos ser um filho, uma filha, nós andamos com ele. E ele de repente se solta da nossa mão, dá aquela tipo assim, me solta que eu quero correr, eu quero passear, eu quero andar com as minhas próprias pernas. E de repente ele dá um supapo ali, solta da sua mão, e quando ele corre um pouco mais à frente tem um buraco. Ele cai nesse buraco, não precisa ser de muitos metros, mas simplesmente é um buraco que ele não consegue chegar ao topo. Ele não consegue sair dele sozinho. Então, essa é a perdição eterna. O filho que solta a mão do pai e corre mundo afora, sem perceber que diante dele existe um precipício profundo e que se ele cair de lá ele não pode sair, de lá não pode sair. E caímos como uma criança num buraco que não conseguimos sair de maneira nenhuma. Porém, Deus é esse Deus maravilhoso que vem ao nosso encontro. É o pai que chega à beira do buraco, olha para o filho e diz: eu vim te salvar, eu vim te tirar daí. E ele vai, por sua graça, estende a mão, né, se coloca debruçado, porque Deus fez isso, o nascimento do menino Deus mostra isso, ele se debruçou, ele veio do céu, se debruçou, se deita, desce até a nossa condição, e ali ele estende a mão. E quando ele estende a mão, nós respondemos a essa graça, estendendo também a nossa mão para ele. E ele nos puxa, nos liberta, nos resgata, nos tira desse precipício que nós mesmos nos lançamos nele, por desobediência e por querer nos tornarmos independentes de Deus. E é isso que ontem foi dito à noite pelo anjo aos pastores, né? E os pastores vêm ver essa grande verdade, que é a encarnação do Verbo. Ontem eles ouviram que o Verbo havia sido encarnado. Eles ouviram que havia nascido um Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje eles vêm contemplar esse menino Deus que está diante dos seus olhos. Veja, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos do 15 ao 20, continuidade do Evangelho da missa da noite de Natal, né? Estamos agora nas leituras da missa da Aurora. E o Evangelho diz: quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: vamos a Belém, ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José. Veja, os pastores foram a Belém e encontraram Maria e José. Quem procura o menino Deus não o encontrará sozinho. Sempre vai encontrá-lo com Maria, sua mãe, e com São José, o seu pai. E o recém-nascido deitado na manjedoura. Veja que os pastores não chegaram lá e disseram: olha, sai daqui Maria, ninguém quer saber de ti. Sai daqui José, ninguém quer te ver. Nós queremos ver o menino, somente o menino nos basta. Somente o menino, que é o Salvador, nos basta. Ao contrário, eles chegaram, em Belém, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José. Quem quer encontrar Cristo vai encontrar primeiro Maria e José. Do contrário, não encontrará o menino Deus. Pode encontrar qualquer outro menino, pode encontrar, entre aspas, qualquer outro Salvador, que não salva. Mas o menino Deus, o Salvador, aquele que é o nosso libertador, não será encontrado em lugar nenhum que rejeite Maria e José. Porque é dito, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. É o que nós devemos fazer. Nós devemos fazer o que a Virgem Maria fez hoje, quando os pastores veio contar aquilo que os anjos haviam contado para eles. Simplesmente, Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Tudo que ia acontecendo, tudo que ela ia ouvindo, ela meditava em seu coração. Os pastores, porém,
voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Então, nós que somos pastores, quando eu digo nós somos pastores, não estou falando de ser pastor no sentido de pastores protestantes ou pastores como os bispos da igreja, mas nós que somos ovelhas e ao mesmo tempo somos também pastores, porque trabalhamos sempre pastoreando alguém, anunciando o evangelho a alguém. Nós precisamos não somente ouvir o anúncio do nascimento do Messias, mas também contemplar o Messias que nasce e contemplá-lo diante de Maria, diante de José. E aí meditar sobre essas coisas, contar tudo aquilo que nós vimos e ouvimos a todas as pessoas. Fazendo como? Glorificando a Deus, louvando a Deus e anunciando o seu anúncio da boa notícia. Né? Deus abençoe você. Que nós possamos ser os pastores. Reconhecer que somos salvos, que fomos resgatados por eles, né? Ou melhor, por Ele, por Jesus. E assim anunciar essa boa notícia. Deus abençoe você e até a próxima reflexão, se Deus quiser.